infelizmente, nós já tivemos um dos primeiros julgamentos de uma das ADIs que questiona a constitucionalidade da emenda constitucional 103. Sim, nós já tivemos a primeira perda jurídica, que foi sobre a regra da pensão por morte. Já está pacificado, o julgamento terminou dia 23 de junho, foi um julgamento no plenário, mas ele foi virtual, mas foi um julgamento já que todos os nossos ministros do STF já julgaram e prevaleceu o pensamento, né, do ministro Barroso, que é o relator desse processo, né, que é a ADI 7051, e essa ADI, ela questionava a regra de cálculo da pensão por morte, porque a regra de cálculo da pensão por morte, ela foi caindo, né, lá no passado, quando a pessoa morria, né, quem contribuía para o regime próprio para o INSS, a pessoa ficava com 100% do valor da aposentadoria. Depois, durante muitos anos, até o valor do teto, ou seja, o pessoal que era aposentado pelo INSS, como até o valor do teto permanecia 100%, as aposentadorias do INSS permaneceram sendo 100%, porque lá no INSS as pessoas nunca se aposentaram por mais de 100, por mais que o teto do INSS. Já para o regime próprio, que nós temos aposentadores acima do valor do teto, né, acima de hoje do teto do regime geral, que hoje é 7.500 e alguma coisinha. Então, o que acontece? Por muito tempo nós tivemos um regime próprio, né, para os servidores públicos federais, até o teto mantido 100% como é para o regime geral e acima do teto 70%. E agora, depois da reforma da Previdência, o que aconteceu? O cálculo da pensão por morte, ela inclusive mudou. Porque antes, se a pessoa morria em atividade ou se a pessoa morria aposentado, o cálculo era a última remuneração como base. Então, aquele cálculo até o teto 100% e que excedia 70% era ou era o valor da aposentadoria ou era em cima do valor da última remuneração. Mas agora não. Não é pegar, por exemplo, então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela está em atividade e ela ganha 10 mil reais. E ela falece, né? Então, quer dizer, ela não tem aposentadoria, ela tem um vencimento que ela está em atividade. Se ela vier a falecer, vai pegar o 10 mil como base de cálculo para aplicar o artigo 23, que é qual que é a regra da pensão por morte que foi constatada como válida no STF, que ela foi regulamentada como válida. O cálculo da pensão por morte é uma cota família de 50% e 10% a mais para cada dependente, limitado a 100%. Então, quer dizer, se você estiver trabalhando e você tem um cônjuge e um filho menor de 21 anos, filho incapaz, ele não tem regulamentação. Já o filho até 21 anos, ele é pensionista. Não confundam com 24. 24 é abatimento do imposto de renda para filhos estudantes, tá? Então, sempre as pessoas têm essa dúvida. Pensionista é 21 anos. Então, como é que a gente vai fazer? Então, por exemplo, um exemplo. Você está ganhando 10 mil hoje. Só que esse é o teu salário final, atual. Você está em progressão de carreira, ou você já está no final de carreira, mas você só tem 15 anos de contribuição, como um exemplo. Então, o que eles vão fazer? O 10 mil é o teu salário hoje, mas as tuas contribuições não são sempre de 10 mil. Tem contribuições de 8, de 7, tem contribuições que você às vezes averbou o INSS, que era de 2 salários mínimos. Então, quer dizer, eles vão pegar todas as tuas remunerações e vão atualizar. Vamos dizer, um exemplo, vamos dizer que todas essas contribuições tuas atualizadas, elas deem 8 mil reais. Então, 8 mil é a tua média. Essa média, agora, ela vai ser aplicada, primeiro, como se você tivesse ficado aposentado por incapacidade, como se você tivesse se tornado incapaz. Entendeu? Você está morto, mas é como se você fosse aposentado por incapacidade. Aí eles vão pegar esse 8 mil, que é a tua média, e multiplicar pelos teus anos de contribuição. Lembra que eu falei que você tinha 15 anos de contribuição? Então, 20 anos de contribuição ou menos é igual a 60%. Então, eles vão pegar os 8 mil que deu a tua média e multiplicar por 60%. 8 mil vezes 60% dá 4.800, tá certo? Até aí tudo bem a conta? Então agora nós descobrimos que 4.800 é a tua aposentadoria por incapacidade, como se você hoje parasse de trabalhar no teu órgão que você está. Aí 4.800, aí sim vai pegar esses 4.800 e multiplicar pela tua cota família. Aí vai pegar 4.800 e você nesse momento tem um cônjuge e um filho menor de 21 anos. O que acontece? Então você tem 10% para o cônjuge, 10% para o filho menor de 21 anos. Então você tem 50, 10 do cônjuge, 10 do filho. Daria 70%. Então 70% vai ser multiplicado por 4.800. Sim, isso foi que o STF, no dia 23/6, considerou que é válido, que está tudo certo. Tá? Então, o que acontece, gente? Olha só a situação. Quem paga a contribuição está levando para casa um salário bruto de 10 mil reais. Você imagina
no dia que ele morre, toda a dor, a falta dessa pessoa e ainda a família, se ele for de maior renda, vai ter que do dia para a noite se adaptar com uma renda de pegar uma média que se transformou numa aposentadoria por incapacidade e essa aposentadoria por incapacidade de 4.800 vai ser multiplicada por 70%. Sim, é isso que vai ser a tua pensão por morte. E detalhe, quando esse filho menor de 21 anos fizer 21, esses 10% dele sai da conta. Então vocês imaginam o que acontece? A conta, ela é muito severa. Então, hoje em dia é muito difícil as pessoas acreditarem que está tudo bem, as finanças estarem no 0 a 0, que está tudo bem ter um empréstimo. Não, não está tudo bem. Porque se a gente faltar, a nossa família tem que estar protegida. Quanto mais se a nossa renda for a maior renda da casa. O cálculo da pensão por morte é para todos. Para quem aposenta pelo INSS e para quem se aposenta por regime próprio. Todos estamos nessa mesma conta. Então, todo mundo vai ter um cálculo de pensão por morte, principalmente esse cálculo, que é, se você estiver trabalhando, muito terrível, muito severo, prejuízo financeiro. Patrícia, mas isso no meu caso, que eu já sou aposentada ou que eu estou para aposentar, o que vai acontecer? Aí no teu caso, você já vai ter passado, quando você for se aposentar, por essa perda salarial, porque você está com salário de final de carreira, né? Você está com salário no INSS mais alto. Então o que acontece? Vai ser feito a média e você vai, por exemplo, então você já vai ter essa sensação. O teu salário, por exemplo, era de 8.000, vai fazer uma média e você vai se aposentar lá por 6.500, por exemplo. Então você já saiu com a aposentadoria, você já se organizou. E daí, quando você vier a falecer, o que vai acontecer? Normalmente, quando a gente falece depois de aposentado, normalmente a gente só tem o cônjuge, né? Então a gente só tem um pensionista. Então vai pegar esse valor que já foi calculado, já foi feita a média, você já teve esse recálculo, que não é o valor de final de carreira, e você vai ter esse valor, que é a tua aposentadoria, multiplicado por 60%, porque é 50% da cota família, mais 10% por cônjuge. Tá certo? Então é 60% do valor da tua média, que é o valor da tua aposentadoria, que a tua família já está acostumada. Mas então, novamente, a tua família vai ter uma perda no valor que ela leva para casa, para as despesas da casa. Então eu quero chamar a atenção de vocês, isso aí agora está pacificado. Patrícia, como é que a gente muda isso? Juridicamente a gente não muda, não adianta você entrar na justiça mais, porque isso aí quando o STF já julga, então não adianta você entrar para o juiz, você questionar nada. Um dia, para mudar isso aí, a única forma é se vier uma nova lei que substitui esse cálculo e transforme o cálculo da pensão por morte num cálculo mais favorável, tá certo? Então, apenas por projeto de lei, e esse projeto de lei se transformando, tendo todo aquele trâmite no Congresso e depois transformando em lei. Então, juridicamente, não adianta nem você perder mais tempo e entrar com ação, porque o STF pacificado, o STF tendo entendimento do colegiado, acabou. É a instância maior. Então, as justiças de primeira instância, de segunda instância, vão julgar conforme o STF já definiu. Tá certo? Um forte abraço. Quero trazer isso como um despertar para você, para tua família, para você se despertar nas tuas finanças e realmente poupar, investir. Porque se você faltar, a tua família vai ficar numa situação complicada.